Fala família! Excelente dia, tarde, noite. A gente não sabe que hora que você começa a assistir o Bora Acreditar, mas essa é a hora de você entender mais sobre um empresário que tem uma vida. Olha que história, viu, Mara? Que história! A gente aqui estava trocando uma ideia agora com ele, viveu muita coisa, passou por formação, transformação, mudança de papel, mudança de empresa, de negócio. Então, assim, hoje a gente vai realmente ter uma vida sendo exposta e sendo mostrada a jornada do empreendedor. A pessoa que começa no trabalho, no CLT, e aí fica com aquele incômodo. E aí É isso. começa a construir o seu próprio caminho, né, Na Mara? verdade, eu começo com uma pergunta: será possível, gente, uma empresa abrir, assim, começar em plena pandemia, na época que está tudo fechando, com pouquíssima verba, pouquíssimo investimento, e 5 anos depois ela já ser a líder, a maior no mercado? É possível? Ah, se Acontece? eles tiverem mexido com sanitização de ambiente para Covid, eu acho que sim, viu? Eu acho que pode ser, né, acho assim, achava improvável, mas hoje talvez eu mude de ideia. Dependendo da área de atuação. Mas é isso. O empresário que nós vamos conversar aqui com ele é formado em zootecnia, atuou no mercado, trabalhou em empresas aí grandes no estado de Goiás, né? Passou por várias empresas. Ele agora atua com o seu próprio caminho, com a sua própria empresa. Ele é empresário, né? Casado com a Priscila, pai da Helena e da Laura, né? Ele hoje é proprietário do maior delivery de Goiânia de bebidas. Olha, e eu vou te falar, sou super cliente. A loja dele é fantástica. Mais um dos nossos amigos, né? Um dos nossos Exato. parceiros do BNI. É uma honra imensa receber aqui agora o nosso amigo Ronan Júnior, e ele vai contar tudo sobre a história do empresário e também do Empório RJ, que ficou, olha, não é RJ de Rio de Janeiro, não, é de Rio de Janeiro, Júnior? Não, todo mundo acha que é, né, mas não é não. É muito prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar aqui um pouco da história, né, que a gente começa lá de baixo, não foi nada ganhado do céu, como todo mundo acha, né, que agora olhar é fácil. Mas é um prazer estar aqui, poder realmente compartilhar isso aqui com vocês. Pois é, olha, Ronan, não é RJ de Rio de Janeiro, é RJ de Ronan Júnior, mas eu vou te falar, tem muita gente que compõe essa história, não é isso, Com Ronan? certeza, Conta a viu. sua história pra gente. Agora, como diz, né, a Mara e o Frank vão fazer o Bora Up Repórter. Aonde vive, o que come, como come, por que come. É. E o que que te trouxe aqui, Ronan? Né? Como que tudo começou? Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, como é que foi? Passou dificuldade na infância, não passou? Uma família abastada? É, rapaz, não, desde, graças a Deus, assim, meu pai, minha mãe, sempre um trabalhador, nunca faltou nada que eu precisava, né, realmente nunca tive tudo que eu quis, mas também nunca faltou nada para mim, para minha irmã, minha mãe sempre trabalhou bordando, meu pai também é pau para toda obra, não fica parado, ele já vendeu vassoura, caminhoneiro, fruta, chapa, representante comercial, também já tentou ser, empreender e não deu certo, depósito de material de construção. Então, assim, tive uma infância muito bacana, assim, com a minha família, com os primos, né, então, assim, aproveitei muito a minha infância. Isso aí é uma coisa que eu posso a casa que meu pai tem, o quintal era muito grande, então, assim, a família estava toda reunida lá, então eu tive bastante contato com a família, de aproveitar. Minha avó tinha uma chacrinha que a gente ia para lá aproveitar também com os primos. E eu aproveitei muito, eu gostei muito de estar junto com eles, né. E assim, a família tá próxima, eu sempre vinha aqui um que tem um pouco mais de dinheiro, outro não, eu queria ter alguma coisa, às vezes eu não conseguia. Né, assim, não teria, às vezes um primo tinha um videogame, eu queria ter e não tinha condição, mas acabava entendendo, isso nunca me frustrou não, porque eu aproveitei muito, passeava muito com meus tios, né, com os meus pais, meus avós, então assim,
Só que, em contrapartida também com meu pai e minha mãe, eu dei muito trabalho na escola. Nossa, na Ronaldo, escola. quando a gente fala assim, né, trabalho na escola, a gente está falando de não gosto de estudar, não quero fazer, porque primeiro a gente tem que entender, era sua Sim. vontade mesmo, era seu sonho se formar? Você queria S- talvez vir para esse mundo acadêmico para dar um orgulho para seus pais, porque achava que era Sim. aquilo que eles esperavam, ou era uma coisa sua? Como que funcionou de verdade isso aí? Então, assim, eu sempre vi assim, poxa, para a gente ser bem sucedido, ter com os outros, um trabalho digno, né? A gente tem que ser formado, que a gente tem que ter toda uma formação, tirar notas boas, né? Então, assim, tem que ser o exemplar na escola, o número um, que isso era uma garantia, vamos dizer assim, de sucesso. Isso na minha cabeça sempre foi assim, né? Então, assim, eu dei muito trabalho para minha mãe nessa questão de realmente não estudar, não tirar nota boa, eu sempre passava ali em cima. E com as suas filhas hoje, como que funciona isso? Tem que ser em cima? Tem E, que ser nota máxima? Como que então, funciona? é, hoje eu preciso falar assim, eu com minhas filhas eu sou mais tranquilo contra isso, né? Eu sou com elas assim, eu sou mais sossegado, porque assim, eu entendo que é muito importante isso com elas, né? Mas eu também não é uma cobrança que eu falo assim, poxa, eu chegar, eu com 18 anos eu tinha que escolher minha formação, eu tenho que entrar numa faculdade. E hoje eu não vejo assim com essa pressão. Às vezes eu poderia ter esperado um pouco mais, aprendido um pouco mais, trabalhado um pouco mais, né? Para poder organizar isso com elas. Então, assim, eu tento ela ter a disciplina, ensinar ela essa disciplina, que é importante, que eu acho que é muito importante. Tem sim que estudar, tem que muito, mas eu tento entender também as dificuldades dela, porque eu tive muita dificuldade. Hoje Uhum. eu vejo que, Você né? acha que a sua dificuldade era cognitiva ou era realmente de ver um resultado naquilo ali, queria fazer outras coisas, tinha muita energia? O que que era Então, cognitivo. Hoje eu entendo isso. que Hoje era eu entendo cognitivo? isso, né? Porque assim, eu ficava muito angustiado com prova, esses negócios. Eu ainda tenho hoje assim, uma dificuldade muito grande de concentrar. Então, Entendi. assim, é um esforço muito grande para mim. Às vezes eu vejo outras pessoas fazem uma facilidade tão grande de sentar, estudar ali 3, 4 horas. Cara, eu nunca consegui fazer. Nunca consegui fazer isso. E eu falei, "Pá, como é que eu vou fazer?" Minha mãe sempre brincava, depois de formado, né, que ela foi falar. Mas ela falava para mim assim, não, ela falava pro meu pai, nossa, nós vamos terminar o terceiro ano, já agradece a Deus, tá tudo certo. E tá. E você acha que dentro disso, assim, lógico que é uma construção, e hoje, até na área que eu tenho atuado, que eu atuo Uhum, muito na área de inteligência artificial, eu tenho sentido que a gente tem um problema educacional, né? Nós estamos indo aí para outras searas, mas eu acho interessante porque isso trouxe, depois você vai contar a uhum, sua história, isso trouxe marcas, né? sim, A educação não ser, né? Tudo que uma criança é focada, é estudar. sim, E você enxergava que aquilo não era para você. sim. Imagina o quanto isso é complicado. Você passar uma vida inteira, né? Ali do primeiro Aham, ano, né? Do pré, jardim 1, jardim 2, você vem estudando e você sim. falar, isso não é para mim, isso não É. é para mim, eu não entendo, eu não sei como é que é. E ter que ir até o colegial e depois ter que ir para o ensino médio e depois você ter que ir para a faculdade. Você fala, isso não é para mim, isso não é para mim. Isso trouxe muita marca em você. Sim, demais, muito. Então, assim, eu ficava pensando, pô, o que que acontece, né? Por que que eu não dou conta de fazer? Eu ficava muito pensando nisso. Eu falei, mas não é possível, eu vou sentar, vou estudar. E eu tive umas primas que é mais velhas do que eu, então, assim, elas já eram professoras, né, de inglês, de matemática, e a gente tinha um convívio muito Um grande. pouquinho mais forte. Eu tinha um convívio muito grande com eles, né? Como a família é muito próxima, né? Então acabava que a gente organizava isso aqui, ela falava, não, vamos dar uma, ensinar. Eu ia lá, sentava, como não tinha pressão nenhuma, sentava, me dava aula, eu fazia as coisas. Eu chegava, conseguia fazer, tirava, né, tudo que o questionário que ela passava para mim ali, eu conseguia responder. Mas eu chegava na prova, dava ruim. Né? Então, eu, cara, não é possível entender É isso, a né? pressão, a cobrança, né? Nossa, cara, e aí, meu pai, ó, se você não tirar nota boa, vai apanhar, vai ficar de castigo. Minha mãe, ó, vou tirar um videogame, você vai acabar com um brinquedo, você não vai ganhar nada de Natal. E eu ficava aquele negócio, aquela pressão, aí chegava, pegava a nota lá e tinha lá umas 3 notas boas, umas 4 vermelhas. Ó, vai ficar de recuperação. Minha mãe era chamada na escola, e aquela pressão. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com esse trem, rapaz?
E assim, mas assim, passava. Passava raspando, recuperação, e minha mãe na peleja, com os outros, dava glória a Deus, só ter passado de ano já estava bom já, né? Na minha cabeça, eu falava, se eu passar já tá bom, não posso é reprovar. Conta para o pessoal de casa aí, Ronan, qual Hum. foi a sua primeira profissão, né? Sua escolha, sua faculdade, quando você já tinha autonomia para escolher, o que que você escolheu? Conta para eles. Então, igual você parece, eu gostei muito de roça, fazenda, chácara, né? Então, a minha vida, cara, pra mim só serviço fosse mexer com bicho. Eu tinha que ser veterinário, porque eu gostava demais de cachorro, de gato, tudo que era bicho, eu achava. Uma vez quando amanheceu lá em casa, lá tinha um portão de grade, amanheceu uma codorna. Não sei o porquê, tinha uma codorna na porta, eu peguei essa codorna para criar. E minha mãe não queria, e meu pai já foi no outro dia de tarde, já chegou lá com mais umas 5 codornas, uma gaiola. Então, assim, eu sempre gostei muito de bicho. Então, a minha profissão, cara, tem que ser porque eu gostava muito de bicho, não gostava muito de gente, de matemática, porque na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou fazer zootecnia ou veterinária porque é menos matemática, né? Então, vou chegar, achei que era só ir lá cuidar, aprender da medicação, né? Então, quando eu fui ver, cara, não era assim as coisas, né? Nem raspava. Não, passou longe, cara, tudo. Então, assim, aí a minha decisão sempre foi essa. Porque na minha cabeça, os meus planos eu vou ser veterinário, eu vou morar na roça, numa fazenda, eu vou ganhar dinheiro aqui dali, sair da faculdade, eu vou ganhar um rio de dinheiro, porque essa era a minha visão, né, de negócio, de sucesso, eu sempre imaginei isso. Né? Então, assim, ter uma caminhonete e com os outros, aproveitar a vida do jeito que eu sempre gostei. E aí, quando chega no mundo real, não é bem assim, as coisas são um Não, pouquinho diferentes e as coisas mudam, muito, né? muito, Por muda sorte, muito, nós temos aí a oportunidade de mudar mesmo e fazer com coisas certeza, diferentes ao longo com da vida, certeza. né? E aí continua, o que que veio depois? Então, assim, aí com a faculdade foi, tipo assim, eu comecei a faculdade, eu fiz 18 anos, já entrei na faculdade, aqui entrei na PUC aqui em Goiânia, e com os outros, novamente passei raspando, foi segunda chamada, né? E eu consegui entrar e, assim, eu fiquei deslumbrado. Porque a minha mãe e o meu pai, assim, eu nunca, igual eu falei, nunca faltou nada. Mas minha mãe é sempre muito regrada, então, assim, eu não saía sozinho, né? Então tinha que ter um primo mais velho ou alguém da família. Então, assim, não. Eu ia falar que antes dos 18 que eu saía sozinho para uma festa, eu nunca fiz. Quando eu fiz 18 anos, que eu entrei na faculdade, a minha mãe já, tipo assim, mas meu pai falou, não, agora, né? Tá aprendendo, deixar e tal. Meu avô prometia um carro para quem os netos que entrassem na faculdade, sabe? Um carro simples. O meu primo, que é o mais velho, tinha ganhado um Chevette, eu já ficava imaginando, nossa, meu avô me deu um Chevette, eu já estou satisfeito, né? Que eu já ficava vendo já e pesquisando sobre roda, e pesquisando sobre som no carro, coisa de menino que eu queria ter e não tinha condição. E quando eu fiz os 18 anos, que eu ganhei, entrei na faculdade, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ir para a faculdade, meu avô me deu esse carro e eu deslumbrei. Então, porque a minha mãe já liberava eu sair a hora que eu queria, eu voltava a hora que eu queria. Então, assim, eu ia pra festa todo dia. Se não tivesse festa, eu ia pra casa de um amigo, voltar de madrugada, e no outro dia já não, com os outros. Já não era muito bom de estudar. Você chega cansado, com sono. Às vezes eu dormia no estacionamento lá da faculdade e perdia 2, 3 aulas, e aquele negócio. Eu fui levando com a barriga 6 meses desse jeito. Aí meu pai descobriu que pai e mãe sente as coisas, né? Descobriu e fez eu vender meu carro, essas coisas, e eu larguei a faculdade. Aí fez Ou eu seja, vender. a sua família, ela era recompensada por estudar e você era a pessoa que não se dava bem com os estudos. Não, Porque se eu estudar, eu tenho um carro, eu tenho liberdade, eu sim, posso sair, você só precisava, podia sair todo dia, só é, precisava tirar nota boa. sim, não, assim, um negócio que eu não soube aproveitar a liberdade, né? Aham. Então, assim, eu poderia muito bem sair, estudar e ter, né, dosar ali as coisas, deixar para o final de semana, mas eu não fiz isso. Acabei que eu perdi isso aí com os outros. Aí você perde confiança do pai, né? Que fica decepcionadíssimo. A minha mãe fez eu vender meu carro. Meu pai ficou com dinheiro e na época mais do que justo, né? Pô, meu pai trabalhando em caminhoneiro, ficava 20, 30 dias fora e eu jogando dinheiro fora. Falei, Hoje não você é dá. maduro e enxerga isso. Ah, Super justo. sim, E na sim. época, o que que aconteceu? Porque isso é importante, né? Eu gosto muito dessa trilha. Eu não sei se vocês já viram a oportunidade do Tiro Lipa contar a história dele. Que ele fala que aconteceu exatamente isso. Ele subiu com o circo
para fazer algumas festas, né? Para fazer algumas apresentações. Chegou lá em cima, acabou o dinheiro, né? No norte, não lá. Aí ele ligou pro Tiririca e falou: pai, ó, acabou a grana. O que eu faço? Ele falou: volta. Volta. Uhum. Não, pai, beleza. Então tô voltando. Me ajuda a voltar. E falou: tô mandando a passagem. Falou: não, mas eu tenho o circo, eu tenho as pessoas. Falou: não, minha responsabilidade é com você. Aham. A sua responsabilidade é com o resto todo. Sim. E ele fala que ele ficou muito chateado na época. Sim. Isso magoou muito ele com o pai dele. Aham. Só que depois ele entendeu. Sim. Na época, você entendeu que isso era Essa- nada mais do que o que seu pai tinha que ter feito mesmo? Sim, assim, foi uma lição. Assim, na verdade, eu fiquei muito envergonhado. Fiquei muito envergonhado, porque, poxa, assim, meus primos, todo mundo lá, um já tinha formado, um que já tirava só nota boa, minha irmã, que era mais nova, só nota boa. E eu, cara, ia fazer uma molecagem dessa, né? E todo mundo sabia a dificuldade que era a vida do meu pai, da minha mãe, ia fazer um trem desse. Então, assim, todo mundo ficou muito decepcionado. Eu fiquei com muita vergonha. Com muita vergonha. Então, assim, eu peguei e ele falou: agora você vai trabalhar, você vai caçar um trem, eu não vou mexer com faculdade, não vou pagar a faculdade pra você mais. E chega, você coisa. E minha mãe, com os outros, sempre coração. Minha mãe sempre foi firme, mas ela tem um coração mole demais, quer ajudar. Aí ela foi e organizou para mim fazer um curso de banho e tosa, né? E assim, eu tentando com meu pai, assim, lógico, meu pai, eu continuei morando na casa dele e tudo, só que, ó, se você não quer estudar, você vai ter que trabalhar, né? Então, o homem tem que ir agora, tem que se virar. Hoje que eu tô fazendo aí, tá abrir mão de tudo e você vai ficar aqui, não vai de jeito nenhum. Então, agora você vai caçar o que fazer e não tem dessa, e você não pega o carro da sua mãe mais, você não dirige o carro da sua mãe, vai ganhar um ano sem você pôr a mão no carro. Nem da sua mãe, nem de ninguém. Você não quer saber disso, né? E aí isso aí me matou, né? Que aí eu fiquei, poxa, cara, eu gostava demais de carro, essas coisas, né? Já perdi o meu carro. E como é que você vai falar pros amigos? Na época eu tinha uma outra namorada, como é que vai chegar? E aí, como é que você vai contar? Chegar lá, pô, né? Porque eu perdi o carro, larguei a faculdade. Então, assim, isso aí me marcou bastante. Isso aí realmente foi uma lição de vida e realmente minha mãe fez valer, mas meu pai foi um ano sem eu pegar no carro. Lá em casa, igual eu falei, o quintal era grande, então às vezes eu manobrava o carro do meu pai ou da minha mãe, ali, coisa ali. Nem isso podia fazer. Não entrava no carro, a não sei se fosse passageiro. Mas caso contrário, não tinha conversa. E hoje eu enxergo isso assim, poxa, foi uma lição muito importante para mim, foi onde que eu aprendi mesmo. Porque aí eu fiquei 2 anos sem foi 2 anos sem estudar, tipo, sem faculdade. Que aí eu comecei a trabalhar nesse banho tosa, fiz o curso, então eu trabalhava ali, tinha um dinheiro, meu pai não cobrava aluguel, não cobrava comida, nada. O dinheiro era meu. Então eu gastava com o que eu queria. Né? E assim, só que foi 2 anos desse jeito, 2 anos não fiz nada. Não comprei uma bicicleta, não comprei uma moto, não comprei nada. Né? Então, assim, eu só gastava o dinheiro mesmo e ficava por isso mesmo, assim. E em 2 anos, Deus fez uma reviravolta, assim, na minha vida, assim, que transformou na minha vida, assim, sabe? Porque aí eu já estava conquistando a confiança da minha mãe novamente, do meu pai novamente, né? Eles liberou, depois de um ano e pouco, ele liberou o carro para mim poder andar com eles lá e tal, eles dividiam o carro. Aí não tinha mais carro, era o da minha mãe, então eu tinha que revezar com ela. E eu aprendi, então, assim, em 2 anos, nesse período eu comecei a fazer um curso técnico à noite. Então eu trabalhava durante o dia, saía, ia para esse curso técnico. Aí ficava até umas 10, 11 horas da noite e ia embora para casa. E só que esse curso técnico acabou que ele fechou. Assim, na mesma semana, isso aconteceu de uma vez, assim. Na mesma semana, o curso fechou, eu larguei a namorada, chegou uma carta para mim lá na casa da minha mãe, lá, se eu quisesse voltar a fazer faculdade, era só repagar a matrícula, senão eu ia perder a minha inscrição, lá, minha Vaga, né? matrícula, né, a vaga. Aí eu lembro que era R$ 750 por mês, assim, em 2006, 2008, foi 2008. Aí eu falei, cara, e agora? Eu falei, mãe, eu quero voltar a fazer faculdade. E ela, seu pai tá chegando aí, conversa com ele. Aí agora é seu pai, que eu não tenho como fazer nada. Aí eu peguei e falei, ó, e meu pai ficou sabendo tudo que tinha acontecido. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu pago pra você, mas você vai estudar? Porque, falei, não, eu vou largar, vou parar de trabalhar, vou ficar por conta de estudar e eu vou estudar. E eu prometo pro senhor que eu só saio de lá formado. Pode demorar 10 anos, mas eu só saio de lá formado. E ele, não, então eu vou pagar. Só que é o seguinte, você não vai de carro, não. Você vai de ônibus. Eu falei, não, como? Mais do que justo.
né? Então, eu vou te dar o dinheiro, passagem, pagar tudo lá, o que você precisar, mas falei, ok. Eu saí de cá, pegava o primeiro ano, então eu saía 5 horas da manhã e pegava, porque aí a faculdade era aqui no Parque Ateneu. Então, lá de casa, que eu moro ali no Estado de Jardim, dava uns 13, 14 quilômetros. Então, assim, pegar 5, aí eu tinha que ir pro ponto, pegar o primeiro ônibus, aí eu pegava, parava no terminal, eu pegava outro para outro terminal e depois que ia chegar lá. Então, assim, eu chegava lá às 7h30, 7h40, 8 horas, então demorava muito para chegar, e chegava atrasado. Aí foi umas 3 semanas eu tentando e tal, não dava para chegar no horário, falei, ó, tô chegando atrasado, aí não, Perdendo a primeira perdendo a aula. primeira aula, aí meu pai falou, vamos fazer o seguinte então, eu vou pagar, minha mãe trabalhava ali na Nova Suíça, eu vou pagar para sua mãe a gasolina para deixar você na faculdade cedo e você volta de ônibus. Foi combinado. Aí eu peguei e fiz. Eu fiz o primeiro semestre, no caso eu fui fazer o segundo semestre, né? Eu tinha feito só o Ronan, primeiro. vou te cortar aqui um pouquinho, Aham, mas eu preciso saber, eu preciso certo. dessa informação. Qual a diferença do Ronan que fez aquele primeiro semestre para esse Ronan agora que tinha voltado? Quem era? Qual a diferença básica dos dois ali? Outro Ronan, porque assim, eu entendi, porque como eu trabalho num pet shop, eu entendia a necessidade de você ter a teoria, porque ali eu dava banho num cachorro, lavava ali e tal, e era só que dali. Aí eu ia ajudar a veterinária numa cirurgia, eu via a técnica, eu vi como é que, onde que vai aprender, como é que vai ser. Eu vi a importância da faculdade para mim no meu profissional, né? Então, assim, eu peguei e falei, cara, eu preciso realmente aprender. Porque senão, como é que eu vou sair disso aqui? Como é que eu vou sair desse operacional aqui, de lavar cachorro? O que que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro, não tem como eu montar um negócio, não tem como nada. Eu tenho que estudar. Todo mundo evoluindo, todo mundo crescendo, todo mundo formando e eu para trás. Falei, não, não posso não. Então, assim, realmente eu fui com a outra cabeça. Então, eu Geral. entendi assim, poxa, eu tenho que aprender isso aqui, porque isso aqui vai ser importante, eu quero mexer com leite, eu quero mexer com gado ali, eu tenho que aprender a fazer uma forma de ração. Eu Isso tenho já que. era uma das coisas que você queria, seguir para a área Sim, de gado leiteiro. gado leiteiro. Eu foquei minha faculdade inteira no gado leiteiro. Então, tudo que envolvia gado leiteiro, então eu fiz amizade com o professor de gado de leite, tudo que envolvia. Tá, tem uma viagem para tal lugar. Chegava meu pai, ó, preciso disso aqui. Eu, não, pode ir. Aí ficava lá no final de semana com o professor, na fazenda, mexendo com gado. E fui aprendendo, assim, realmente fiz uma amizade com coisa. Que é só isso que eu quero fazer. Eu Aí decidi, formou e foi mexer entendeu? com gado leiteiro. Hã? Ah, quem dera que fosse, rapaz. Ó, como é que é as coisas. Na faculdade, a matéria que eu menos, com os outros me especializei, que eu menos prestei foi lá, foi avicultura industrial. Porque eu fiz só trabalho de acompanhamento, essas coisas. Então, acabou que eu peguei, fiz por fazer, porque era uma grade curricular, né? Então, não tinha jeito. Então, eu peguei, eu organizei, fiz isso. Quando eu saí da faculdade, cara, tudo com gado, tem leiteiro, até pro Pará eu mandei currículo. Fazia entrevista em Rio Verde, em Umas, para todo lugar que você imaginar, eu fazia entrevista e não passava. E não passava de jeito nenhum. E assim, isso foi me dando. Aí esse foi uma época assim que a minha mãe preocupou, minha namorada, já estava namorando já minha esposa, porque eu sempre tive muito amigo, muito conhecido, então eu tentava arrumar as coisas, não tinha jeito, né? Tentava arrumar um emprego, não conseguia, não dava certo. Falei, cara, como é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensava, por que que eu não estudei mais? Não tô passando, porque não tô passando entrevista, porque meu boletim não foi top. Eu imaginava isso na minha cabeça, né? E a- Retornava aquela É questão. aquela questão. Aquela questão de você sempre achar que, porque dentro da educação você teve uma limitação nas notas, era o que te Sim, limitava. sim. E isso é uma das coisas que eu falo muito sobre a educação, que hoje é um ponto que eu falo muito, né? Que eu foco muito, é como a gente é infeliz no colégio, né? Sim. Porque é um método que ele não adequa a todo mundo. Tem gente que desfila Aham, estudando e tem gente que se dedica demais com certeza. para estudar e ele acaba não tendo sucesso no estudo e acha que não serve para outras Uhum, coisas, né? verdade. E é igual você falou, ninguém nunca olhou seu boletim na hora de te chamar Não, para trabalhar, não, não. mas era sempre uma coisa que você sentia que era É, o que estava pegando, o que né? eu achava que era isso, né? Falei, poxa, por que que eu não sou formado? Eu ia lá para competir com a vaga com técnico agropecuário. Chegava e não passava. Eu falei, como? Eu não entendia como é que isso funcionava, né? Então, assim, pô, meu currículo aqui tinha alguns estágios na área, o cara chegava lá, Ronan, gostei de você, isso é bacana e tal, comunicativo, tal, vamos te dar uma chance. Não, não foi.
Não, fica pra próxima. Não, não tem jeito. E assim, foi 2013 praticamente todo desse jeito. Eu falei, cara, não vou dar conta, já tava preocupado. Eu tenho que procurar outra coisa fazer, velho. Eu namorando, já tinha uns 2 anos já de namoro, né? Doido pra casar, ter minha família, ela doida pra casar também. E como é que eu vou fazer? Né? Não, não tem jeito. E eu ficava pensando naquilo. Fiz uma entrevista, que essa entrevista, assim, essa entrevista o cara me colocou no chão, sabe? O cara chegou para fazer uma entrevista, teve um time meu que me levou, falou, não, conheço um cara lá, se tiver uma vaga eu vou arrumar para você, e tal. Falei, "Ah, já com indicação, né, vamos chegar assim, Fica vai ficar mais muito mais fácil. fácil." Mano, nós chegamos na entrevista lá, o cara chegou, tudo bem, tudo e tal, como é que é seu nome, currículo, ele, você fez zootecnia, você tá vendo seu tio aqui que tem fazenda? Eu falei, sei. Depois ele, seu tio não paga nem R$ 100 para você ir lá fazer uma visita na fazenda dele lá, ó. Porque o que ele sabe lá, ele sabe muito mais que você, que acabou de sair da faculdade. Para que eu vou contratar você? Eu não tenho formação, mas eu sou zootecnista, veterinário, agrônomo, técnico agropecuário, eu sei tudo, eu sei mais que todo mundo. Tá vendo que a menininha lá, ó, na frente? Foi isso aí, minha veterinária. Ela ganha R$ 2.000 por mês. Tá vendo aqueles 8 caras lá, meus vendedores? Cada um ganha no mínimo 8.000 por mês. Aí eu, cara, velho, ó, se eu te contratar aqui agora, eu vou te aniquilar. Essa foi a palavra dele. O meu tio que tá do lado ficou desse jeito também. Falei, uai, que entrevista doida é essa, né? Eu saí do É. lado, falei, pronto, aí, acabou com a minha vida. O que, que eu fiz da minha vida, né? Ele, ó, vou ver se eu consigo para você uma vaga de representante num laboratório para vender vacina. Se der certo. E essa foi a entrevista. E eu saí lá mal. Esse dia eu saí de lá mal. Mas você não saiu de lá, você não pegou nada daquilo ali. Nada, nada, nada. Porque ele te deu um recado. Sim. Ele te deu um recado. A veterinária ganha 2 contos. Uhum. E o vendedor. vendedor ganha 8. Isso. Aí O recado tava dado. e na minha cabeça eu saio daqui dali e eu saio assim, poxa, como é que eu vou arrumar um emprego desse jeito? Eu falei, mas essa veterinária que é ruim, né? Então aí assim, e não é, né? Então assim, eu vi que a forma de trabalhar, o cara que estava ali é diferente, né? Disso aí eu tive uma outra indicação que foi para eu fiz a primeira entrevista para trabalhar à noite com avicultura industrial, lá na PIF-PAF em Palmeiras de Goiás, que eu fui para lá. Primeira entrevista eu fiz lá, bacana, fiz entrevista, foi indicação de um outro parente nosso lá para tentar me ajudar, porque minha mãe, com os outros, hoje eu sei disso, né? Você que é pai, você entende Eu o que sei que a você minha mãe corre. estava articulando ali por trás, né? Tentando me ajudar, ver o que podia resolver. Minha avó também, cara. Então, assim, tentando me ajudar da forma que podia. E não passei. Os caras falaram, ó, você dá conta do serviço, você consegue fazer, só que você não está preparado, você não tem maturidade para mexer com o tipo de peão que precisa mexer lá. Aí eu falei, cara, mas o cara não vai dar nenhuma chance para mim, né, e tal, mas tranquilo, não, mas depois na hora que aparecer uma oportunidade aqui, eu vou te ajudar. E fui trabalhar lá em Palmeiras de Goiás mesmo, com o irmão da minha avó. Ele tem uma chácara lá, ele cuida, ele mora lá, aposentado, sossegado. Aí, não, vamos para você me ajudar. Aí, só que quando eu tava me pagando lá R$ 250 por semana, realmente, porque para mim ocupar minha cabeça ali, me ajudar, e fui mexer ali com as galinhas dele, com o gado, ajudar ele a mexer com qualquer coisinha ali, só para passar o tempo e fazer uma companhia para ele ali, sabe? E isso me ajudou muito, porque eu fui vendo como é que as coisas funcionam, que aí foi tipo assim, aí tinha um peão dele lá, que o cara era chucro demais, né? Um bechado de fazenda, era chucro demais. Aí que eu fui aprendendo a lidar com ele, porque eu precisava do favor, precisava dele fazer as coisas. Então eu fui lidando com ele de um jeito mais tranquilo, fui aprendendo, levava a patada, dava a patada. Meu tio, ó, calma aí, não é assim não, tal, né? Deixa o trem quieto, já tá funcionando. Então pra que nós vamos mexer? Então eu falei, cara, não é possível um trem Aprendeu a desse. negociar, né? Sim, aí eu fui aprendendo. Nesse meio termo, apareceu uma entrevista em Paraúna, para mim poder fazer uma entrevista lá para uma vaga de técnico agropecuário no matrizeiro da PIF-PAF. E eu peguei e fui. Fiz a entrevista lá com o gerente. A entrevista demorou 1 hora. Assim, foi uma entrevista que mais demorou que eu tinha feito, assim, sabe? Nós conversamos e no final ele pegou e falou, mas por que eu vou contratar você? Você é zootecnista e a vaga aqui só precisa de técnico agropecuário. Então, ou seja, eu tô. Aí fala, no sentido figurado, estou contratando um médico para trabalhar na vaga do enfermeiro. Por que eu vou contratar você? Eu falei, porque eu preciso. Eu preciso mostrar que eu dou conta, que eu sei fazer. Eu preciso dessa oportunidade.
E eu sei que eu dou conta, eu tenho capacidade para isso aqui. Aí ele, não, tá, não te liga. Aí quando foi na outra semana, fiz na terça ou quarta-feira, na segunda-feira, meu, ó, pode vir e tal, se foi aprovado. Só que aí tinha que mudar, né, para Pra Paraúna, né? Paraúna, é 180 quilômetros de Goiânia. Aí você vem, foi na hora. O que que foi passando na cabeça, assim, no momento que você estava indo para Paraúna? O que que foi a sensação, o sentimento? Você consegue Eu fiquei, lembrar? assim, eu fiquei muito aliviado. Eu fiquei aliviado porque eu falei, pô, eu dei conta de arrumar um emprego. E o emprego, assim, para a época lá, meu primeiro emprego assim, na minha área, 2.300, R$ 2.500 que foi. E eu falei, cara, já para quem não ganhava praticamente nada, né? Aí eu falei, cara, é isso aí, vamos embora. E minha mãe, mas você vai? E a namorada falou, não, vou, nós dá um jeito. É pertinho, nós pega o ônibus aqui, não tem dessa não. Resolve. Resolve, nós vamos dar um jeito. Ah, como é que você vai fazer? Meu pai, não, vamos te ajudar. Uma coisa que ninguém pode negar é que vontade de trabalhar você sempre teve, né? Sim. Escolheu gado de leite para começar. Quem trabalha com leite sabe que é Aham. trabalho, né? Sim, Assim na sim. cabeça. Então, o seu problema nunca foi sentir vontade de fazer, foi Sim, realmente conseguir começar. consegui começar, me senti que eu tinha essa capacidade de resolver, de fazer, né? Eu precisava disso. Então, quando eu fui para lá, eu falei, cara, igual eu falei, na faculdade, não fiz nada, não aprendi, chegava lá, não, e agora? Porque aí na minha cabeça cheguei, nossa, chegar lá, vou ter que formular uma ração, eu vou ter que ver o que está acontecendo com a galinha ali, como é que é. Eu comecei a pegar as apostilas para trás, comecei a ler, né? Então, todo dia chegava, ia ler um pouco ali e tentar resolver as coisas, para tentar chegar lá, não tão, mas eu cheguei lá, era totalmente diferente. Totalmente diferente, totalmente. Eu imaginei assim, eu tinha idealizado uma coisa assim, eu chegar lá realmente vai ser técnico, né? E na verdade não é. Eu vi lá que eu precisava ser, com os outros, a gestão tinha que ser 95% e a parte técnica 5%, Já né? estava tudo pronto da empresa, já Tudo, os estava tudo processos, ajustado. tudo ajustado, eu só tinha que seguir o processo da empresa. O resto era Né. gente. Gente, e é o maior problema, como é que você aí que eu fui entender, assim, que eu fui vendo, poxa, eu sei que como é que tem que ser feito, mas como é que eu vou fazer aquela pessoa fazer isso aqui? Como é que eu vou colocar isso na cabeça da pessoa? Não, eu tenho que mandar. Então eu chegava lá, faz, não fez? Advertência. Eu já comecei, foi desse jeito, que o meu supervisor chegava, ó, chega lá, não, que você pisar no núcleo lá, o povo tem que tremer de você. Aí eu falei, cara, não é possível, entender. Não, pô, tem que ter medo de você. E assim foi dito. Aí o RH me chamava, ó, o pessoal os funcionários estão pedindo conta por causa de você. Aí eu falei, mas não é possível. Aí eu chegava lá, meu supervisor, Ronan, não pode ser assim. E ele não sabia me explicar direito como é que era, né? Aí eu afrouxava, bagunçava. Aí eu ia fazer de novo, ele ia lá chamar minha atenção. E assim, uma das coisas que ele me ensinou, que ele cobrava muito de mim, ele, Ronan, cara, você tá errado isso aqui foi errado, você não fez. Aí eu pego, pô, não fui eu que fiz, eu falei para fazer, mas fizeram errado. E ele, pois é, mas a culpa é sua. E eu não entendia o porquê que a culpa era minha. A responsabilidade, né? Eu sempre enxergava que, como que não fui eu que fiz? Mas eu mandei fazer. Não, mas não fez. Até que eu entendi que eu tinha responsabilidade, né? Eu tinha responsabilidade aqui dali. Então, assim, se ele não fez, ok. Se ele não fez, a responsabilidade é minha, que não fui lá conferir, que eu não fui lá e não ensinei direito, ou ele entendeu errado, né? Então eu consegui entender, mas isso aí foi muita briga, que eu achei que eu não ia passar na experiência. Chegou uma época, eu falei para minha esposa, hoje é minha esposa, né? Eu falei, ó, Priscila, não vou, eu tô voltando, não vou passar na experiência, não. Passo de jeito nenhum, que isso aqui, duvido. Porque era briga atrás de briga, eu bati de frente demais. Eu achava que eu estava com a razão, eu tinha que peitar todo mundo, né? E a vida foi me mostrando que não era. E a vida foi me mostrando que não era, eu fui aprendendo, até que um dia eu cheguei para cara, realmente eu não vou passar? Não. Então eu vou fazer do meu jeito. Eu já estava na cabeça que eu não ia passar, então vou fazer do meu jeito. Aí eu comecei a afrouxar, chamava um aqui, fui trazendo um, fazendo amizade com um, amizade com outro, explicando, ô, vem cá, vamos fazer isso aqui, vamos lá resolver, lá, começa aqui. Aí lá começava com ele, fazer, ô, termina aqui, eu já vou ali ver outro negócio. Beleza, ia lá no outro, ô, faz isso aqui e tal, eu começava com ele ali, se tinha que catar galinha morta eu catava, se tinha que catar ovo eu catava, se tinha que varrer, vamos varrer e tal. Eu fui cativando todo mundo. Eu fui organizando, aí as coisas começaram a fluir. Aí que eu fui aprendendo, eu fui vendo como é que realmente funciona.
Nesse né? momento, você pode falar que você começou a ser você mesmo? Sim, É. sim. Assim, ali eu falo pra você assim, que ali realmente eu comecei a minha vida profissional, foi ali. Eu fui entender que aí quando eu passei na experiência, que ele chamou e tal, fez as pontuações para mim, me explicou como é que as coisas funcionavam, aí assim, aí aquilo já, pô, agora eu passei. Agora eu tô aqui, já tô morando aqui, já tava 3 meses, já tava dando conta de pagar meu aluguel sozinho, que meu pai que pagou os 2 primeiros aluguel, foi meu pai que pagou. Eu comecei, eu acho que eu dormi uns 15, 20 dias num colchonetezinho, porque eu não tinha comprado a cama ainda, né? Então, assim, aí as coisas foram fluindo. Aí eu comprei uma cama pra mim, aí eu fui comprando. Uma dessas primas que na época me ajudava a estudar, né, no particular, tinha casado. Então, assim, o marido dela, os móveis de solteiro da casa dele lá, ele me doou tudo, consegui mobiliar. Ele me deu sofá, geladeira, sabe? Mas mobiliou minha casa todinha. E as coisas foram, graças a Deus, foi Organizando. organizando, sabe? Fui fazendo amizade, né? Eu já fui acostumando, porque assim, como eu tava muito grudado com a minha família, com um amigo aqui, isso me pesou lá. Eu chegava, pô, num domingo, eu chegava lá às vezes, igual, eu começava às 5 horas da manhã. Chegava 6 horas da tarde em casa, porque era uma fazenda distante da cidade. Não tinha carro, não tinha nada, aí aquilo me batia uma deprê, sabe? Eu sozinho aqui, não tem nada, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E assim, aí eu fui ficando mais tranquilo, que aí eu fui aprendendo, pegando o ritmo das coisas, né? Fui moldando, aí e fui só, tipo assim, pra mim foi um aprendizado como se estivesse na escola, no pré mesmo. Todo dia era uma novidade, né? Todo dia era uma Tudo era uma coisa, coisa nova. E de tudo novo. repente, Empório RJ. É, Você estava vivendo lá, tudo estruturado, sim. organizou, porque a gente gosta de. O empresário ele tem isso, né? É, O trem pinica é quando tá tudo beleza, é, que foi igual você já tinha começado a conversar sim, com a gente. sim. Tava tudo rodando 100%, aí você falou, Né? Empório RJ. Nesse Paraúna, eu fiquei lá, eu e minha esposa, nós casamos, ela foi trabalhar também na PIF-PAF, aí nós resolvemos ir para Itaberaí, mudar de emprego, fiquei lá 4 meses, não me adaptei, voltei para Goiânia, falei, não, vamos começar um negócio. Não deu certo, tentei montar um pet shop ali, comprar um pet shop pronto, não deu certo, falei, não tá na hora. A PIF-PAF pegou, me chamou novamente para Palmeiras de Goiás. Aí, ó, tem uma vaga aqui pro técnico de frango, pro supervisor de frango, que era, você trabalha mais tranquilo, carro e tal. Fui pra lá, fiquei em Caiu pra Palmeiras. cima. Nossa, eu falei, não, eu vou aqui primeiro, eu junto um dinheiro e nós volta pra montar um negócio. E a minha esposa, vambora. E ela topava tudo, ela não tinha medo também, não. Vambora, vamos. E assim nós fizemos, tivemos nossa primeira filha em Palmeiras. E na que a gente começou lá, ó, realmente tá tudo certo, carrinho organizadinho, quitado, tudo bonitinho, tudo organizado. Deu um estalo um ano lá, eu li aquele livro Segredos da Mente Milionária, e aquilo me deu um estalo, falei, ó, tá na hora de mudar. Isso aqui não tá dando certo, vou ficar o resto da vida desse jeito aqui. Para quem não queria estudar, não conseguia concentrar, pegou um livro e mudou a Não, e vida. assim, e isso foi tão louco assim, em um ano, porque eu li Os Segredos da Mente Milionária, aí eu li vários Napoleão Hill, eu comecei a acordar 4h30 da manhã, fazer exercício, ler, seguir negócio de investimento, e assim, realmente fiz uma reviravolta na minha vida mesmo, assim. E a minha esposa, vambora, e eu tentando, aí o que eu fazia? Para poder montar, não tinha dinheiro, né? Então, e todos os livros que eu li, ó, vai trabalhar dobrado. Aí eu pegava, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu trabalhava, como eu não batia ponto mais, eu fazia o meu horário, adiantava meu serviço. Eu acordava 2, 3 horas da manhã, uma coisa ali, organizava minhas coisas, adiantava, ficava até mais tarde, para sexta-feira eu estar livre, que aí eu pegava, vinha para Goiânia com a minha esposa, já estava grávida já, vinha para Goiânia, deixava na casa da minha mãe, ia rodar, eu trabalho no Uber. Aí eu fui trabalhar na sexta-feira, começava 8 horas da noite, da sexta, parava 8 horas da manhã no sábado. Dormia até meio-dia, pegava de meio-dia até 8 horas da manhã do domingo. E assim eu fui fazendo até 2 horas da manhã da segunda, pegava minha esposa, nós voltava para Palmeiras, e assim fui fazendo um dinheiro extra, juntando. Isso foi 1 ano e meio desse jeito. Juntando. Um E ano e aí, aquela juntando. pessoa que lá atrás trabalhou, não juntava nada, 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 não nada. E eu tinha com um conta filho nenhuma. pequeno, aí a minha esposa, nós vamos montar, vamos. Ela veio morar em Goiânia com a minha esposa, com a minha mãe, e ela arrumou um emprego, falou assim, ó, nós vamos viver com o seu salário.
Porque quando a gente montar o nosso, quando a gente montar um pet shop, montar o pet shop, nós não vamos tirar R$1 lá de dentro, enquanto a gente não der conta de pagar as contas. E eu, não, vambora. E beleza. E meu pai, ó, dinheiro eu não tenho, mas eu te dou casa, comida pra você, pra sua filha, não vai faltar nada. Pode? Então tá bom. E pandemia, aluguei um carro para mim poder não ficar parado. Comecei a trabalhar aqui, procurando ponta, essas coisas, tudinho. Pandemia veio, parou o serviço, né? Fechou tudo. Tinha um amigo meu, tem um amigo meu, grande amigo meu, que ele já tinha distribuidora de sociedade com o irmão dele. E ele pegou, não estava dando certo. Ele, não, vem cá para você me ajudar aqui. E eu ficava lá, papiando com ele e tal, trocando ideia, vendo como é que é o movimento. Fiquei lá uns 2 meses lá com ele, lá, assim, aprendendo. Na hora que eu vi que dava certo, ele, ó, qualquer coisa, na hora que a pandemia acabar, você vem, a gente monta vamos fazer sociedade. Compra a parte do meu irmão e a gente alinha isso aí. Vai, não, beleza. Ele, ó, e se não der certo a sociedade, eu te ajudo a montar o seu. Eu falei, pode ser. E eu fui aprendendo. Fui pegando ali, trabalhando ali. Nós fez uma escala de folga, nós dois ali, Aí foi nesse trabalhando. momento você aprendeu matemática. Ah, aí ali não tinha outro jeito, não. Aí Aí, você assim, começou a entender o que eram os números, dinheiro cara, entrando. então, assim, esse amigo meu lá, o Bruno, cara, ele é muito fera na matemática. Ele, assim, ele faz conta de cabeça, assim, uns treinos que é sensacional. Então, assim, ele foi muito importante para mim, porque, assim, ele abriu a empresa mesmo, assim, ó, onde eu compro aqui, eu compro por esse preço, eu vendo por esse preço, isso aqui foi o faturamento, nós vendemos tanto nesse dia, o caixa fechou nisso aqui dá o dinheiro tá aqui, isso aqui tá dando errado. Então, assim, realmente ele abriu mesmo o leque, assim, ó, de como tinha que ser feito. E eu tentando ali e tal, não, mês que vem nós começa a procurar. Minha esposa chegou, agora chega. Agora chega, tá aqui, não precisa ter medo não. Tá na hora de nós montar a nossa. Eu trabalhei lá uns 4 meses. Aí, então vamos. Procurei os 3 lugares, gostei, chamei um contador que eu não tinha noção e vamos começar a ir embora. Aí nós começamos, organizamos o lugar lá. Nós organizamos o lugar, isso aqui, assinamos um contrato, que aí precisava de avalista, meu pai foi lá e avalizou. Precisava mais não sei o que, minha mãe foi lá e ajudava. E tal. Só sei que de tudo, eu juntei com o dinheiro que eu tinha juntado, eu vendi o meu carro, peguei, apurei tudo, refinanciei o carro da minha mãe, porque eu vi que o dinheiro não ia dar. Aí falei, ó, juntei, apurei tudo que tinha que lá, dava 50 e poucos mil reais. Aí falei, agora vamos começar com isso aqui. Aí eu fui lá, um vidro, e pintar, e organizar. No dia que nós foi, eu peguei, que assinei, que a minha esposa foi lá, nós chegamos lá. Vamos lavar aqui para poder começar a pintar. Eu, minha mãe, e a minha esposa e minha menina. Na hora que nós chegamos com ela lá, uns vizinhos passou e tal, um dos vizinhos chegou e falou, ó, isso aqui não vai para frente não, falou pra minha esposa. Aqui tá uma cabeça de burro enterrada, nada aqui vai para frente. Aqui já foi farmácia. Só gente para apoiar. Não, cara, aqui já foi farmácia. Aqui, como ali é na 83, ali próximo do CEPAL do Setor Sul, tinha muito usuário ali, né, de droga, essas coisas ali. Então, como tinha uma marquezinha bem grande assim, então eles dormiam uma galera lá, sabe? Aí, ó, aqui vai roubar, ó. Aí o cara pegou e falou assim, ó, tá vendo que buraco que dali, que buraco é de tiro. E aqui, cara, é só a minha esposa. Na hora que saiu, a minha esposa, vamos lá cancelar o contrato, vamos procurar outro lugar. E eu, não, que contador, já assinei um contrato, não, vamos ser, aqui não quero aqui não. Eu falei, não, é daqui pra frente, é aqui que vai ficar e pronto, acabou. E eu peitei ela e com muito, tá, beleza. Você sabe que eu sou super cliente seu, né? É. Eu tô ali no finalzinho tô ali na Conágua. Ali embaixo. Sei. Comprei muito energético ali na RJ. Tem que jogar depois as ONF pra você. Tem que ser. E assim, estamos ali, você conhece ali como é que era. Hoje melhorou muito, mas Não, acontece, é o que eu costumo falar. Algumas vezes, quando Deus põe a mão, parece que é a tempestade perfeita. Porque igual você falou, veio a pandemia. Ninguém mais podia sair de casa. Sim. O consumo de bebida alcoólica e não alcoólica em Goiânia, eu acho que nunca foi tão alto. Nossa, foi um absurdo. Foi uma ofensa do tanto que o povo bebeu. Era impressionante. E as lives, né? Porque aquelas lives tinha foi interação, sensacional. tinha Que lá era impressionante. Quando assim começou, tinha live, cara, o faturamento era lá em cima. O número de pedido e tudo. E igual você falou, assim, quando Deus coloca a tempestade perfeita. No meio de toda essa
confusão, tudo. Moça, aí o vidro atrasava. Aí eu tinha negociado 3 ou 4 meses de carência do aluguel, porque ninguém tava querendo alugar nada, né? Eu falei, cara, não, você me dá a carência porque vou demorar para pintar, demorar para chegar freezer, demorar e tal. O dono do imóvel aceitou. Fizemos ali e tal, dando tudo errado, e eu extremamente nervoso, muito nervoso e tal, e não sei se foi minha irmã ou minha mãe, alguém comentou com um tio meu, que o cara é igual um pai para mim, sabe? A gente conversa, tem muita amizade muito grande e tal. E esse meu tio, o Júnior, pegou um dia, foi lá para conversar comigo e tal. Mas o que tá acontecendo, meu filho? Tá nervoso? Falei, nossa, tá tudo dando errado. Chega aqui gente falando pra Priscila que não vai dar certo, e ela fica nervosa, aí ansiedade, os trem tá dando errado, o vidro que era pra ser de um jeito, agora foi de outro, e eu já não tenho dinheiro, o trem já tá acabando, já comprei, eu tenho que começar logo, não sei o quê, e tá tudo dando, todo mundo chega aqui e fala que vai dar errado. Aí um time falou assim, não, eu tenho um conhecido que é um distribuidor de bebida lá, vai lá conversar com ele. Aí eu peguei, fui lá e tal, chegou o cara, falou, onde que é? Falei, lá no 83, assim, e lá, sei onde que é, mas lá não monto não, lá não dá certo não, porque ponto não presta não. E o cara, com a distribuidora do cara já faturando bem, montado, eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? Aí, agora tem que ir pra frente, não tem como. E eu peguei e, pá, meu tio pegou e falou, tá tudo dando errado. Ele, não, todo mundo chega aqui e fala que isso aqui não vai pra frente. Ele, que coisa, notícia boa que você me deu agora. Mas como assim notícia boa? Ele ué. Ele falou, ó, a bênção, Deus colocou a bênção em você, meu filho. Onde você estiver, você pode estar enterrado, você pode estar onde for, tá lá com os outros, na viela, lá no fundinho. Se Deus te ergueu, ele vai te abençoar, pode ficar despreocupado. E o diabo sabe disso, porque tá tentando Te apavorar. te fazer você desistir. Mas Aquilo, assim, aí eu falo assim, ó, porque eu não tenho condições, mas se eu tivesse, eu investi, porque eu sei que hoje você alugou essa sala. E lá são, acho que se eu não me engano, A são vantagem é 5 essa, né? Que salas, você assim, pra conseguiu baixo. alugar tudo ali pra baixo, Aí, porque aham, ninguém aluga. Exato, aí pegou Porque e falou lá é assim... terrível, é horroroso. Fala, continua sendo bem horroroso lá. Aí pegou e falou assim, ó, hoje você alugou essa, mas você vai alugar esse prédio inteirinho, que vai ser seu. E tem 5 salas lá, eu já aluguei 3. Ronan, é bonito a gente ver, né, que parecia que não tinha nada, mas família você sempre teve, né? Muito. Família e pessoas que confiaram em você, mesmo na hora de puxar a orelha, puxaram porque confiavam, né? Sim, assim. Então, família, fé, apoio da esposa, apoio dos familiares, né? Isso é incrível, gente. Realmente. É muito importante. Isso é muito importante. Assim, é o que dá realmente força a gente trabalhar, porque assim, e o Empório assim, é um aprendizado muito grande, porque, igual você falou assim, tem um apoio, eu tinha muita amizade, muita gente conhecia, né? Então, assim, todo final de semana estava rodeado de muita gente, né? Quando eu abri o Empório, eu falei, pô, eu não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha nada, então eu tinha que ficar com os outros, morando praticamente lá, né? Então, eu tinha uma distribuidora, já tinha 12 anos, que é uma distribuidora de cima, uma pequenininha, já tinha 12 anos que eu estava sozinho na rua, ali na avenida. Quando eu entrei, eu falei, cara, como é que eu vou fazer para concorrer com o cara? O cara vende fiado, o cara não sei o quê, né? Aí ele não tinha o horário específico para abrir nem para fechar. Aí o que eu fazia? Eu pegava para Priscila, nós vamos abrir 9 horas da manhã, todos os dias, e vamos fechar 4 horas da manhã, todos os dias. Eu, mas não, é isso aqui. Então, quando o cara for comprar lá, que tiver fechado, ele vai vir em nós. Aí assim foi indo. E o movimento foi aumentando, o pessoal a gente foi ficando conhecido. O meu pai preocupado, aí foi lá, comprou um luminoso escrito bebidas assim, foi lá, já preguei numa árvore lá já, nem podia, né? Mas eu coloquei que tinha que vai vender. organizando. Pede, é melhor pedir perdão do que permissão, né? Com certeza, cara. E assim nós fomos fazendo. E aí minha esposa, assim, de muito trabalho. Porque assim, ó, imagina, a gente fechava 4 horas da manhã, fechava tudo a porta. Bora, vamos embora. 4 horas, entrava no carro da minha mãe, né, que tava morando na casa dos meus pais, pegava no carro da minha mãe e ia embora pra cá. Então, tomava banho, 5 horas da manhã, tava dormindo. Quando dava 7h30 da manhã, o meu pai passava lá na casa dele. Meu pai é taxista, né, hoje. Ia trabalhar na rodoviária à noite. Aí, o que eu fazia? Ele tinha uma carretinha lá que ele usa para poder fazer alguns fretes, alguma coisa que aparecer lá. Aí ele pegava a carretinha, passava na casa dele, lá me pegava 7h30 da manhã, eu ia, minha esposa ficava dormindo, eu ia com ele nos atacadistas comprar as coisas, porque eu não tinha dinheiro. Ué, até ardendo. Não tinha nem dormido. 2 horas, 2h30, 3 horas no máximo, né? Aí eu pegava, ia pros atacadistas, comprava as coisas tudinho. Quando dava 8h30, a Priscila ia com o carro da minha mãe pro Empório, abria o Empório, organizava as coisas
E eu chegava umas 10h30, 11 horas com meu pai, deixava a carretinha lá na porta, ele ia embora dormir, eu descarregava a carretinha, punha as coisas para gelar, guardava a carretinha, quando dava 6 horas da tarde, ele ia lá, pegava a carretinha dele e ia embora trabalhar. No outro dia do mesmo jeito. Porque o que eu vi, um exemplo, eu comprava 5 caixas de Bavária. Aí eu vendia 3, no outro dia eu tinha que comprar 3. E assim eu fui fazendo. E assim, eu tinha um uísque lá, eu fiz uma prateleira bonita e tal, eu não pensei, né? Eu fiz a prateleira bonita e não tinha o dinheiro para poder pôr no mercadoria. Aí eu pegava, nesse amigo meu que tinha distribuidora, peguei umas caixas de uísque vazia, coloquei tudo lá, olhava, tava tudo cheio, mas tinha uma garrafa de cada. Por quê? Vendia, corria lá, comprava outra. Vendia, corria lá e fazendo assim. E foi, graças a Deus, as coisas E foram. hoje? E hoje? Cara, hoje a proporção mudou muito. Hoje é o transbordo. Então, assim, hoje, com a pandemia, igual você falou, que a gente começou, então, assim, eu fazia 5 pedidos, por exemplo, eu tinha instalado o iFood e fazia 5 pedidos na semana, uns 2 particular, que era vizinho ali, que eu ia entregar de a pé, ou então eu ia entregar no carro da minha mãe, que estava lá na porta, né? Então, eu cobrava ali uma taxinha ali e fazia isso. E quando isso já rolando a pandemia, que tem, ó, realmente vai ter um lockdown, tem que fechar. No dia que fechou, igual eu Você tava falou, fazendo, danou-se. agora pronto, né? Agora Agora já, eu se lasquei. já morri agora, né? Nós começamos aqui, aí pegou, fechou. Rapaz, o movimento, aí o delivery que eu fazia 5 na semana, fiz 50 num dia. Eu sei não. Foi, Aconteceu alguma coisa. não, calma aí, tem que organizar. Eu tinha começado, aí tava com o iFood e tinha começado o Zé Delivery também. Aí eu já tava com 2 entregador. Fiz 50, esse cara 12 entregador ganharam um dinheirão no dia, né? Aí beleza, no outro dia eu peguei, fechou de novo. Então, arrumei mais 2 entregadores e essas coisas foram indo. E as coisas foram fluindo. Aí não tava dando conta mais de responder. Já no WhatsApp, essas coisas, porque eu tinha que responder no WhatsApp, anotar no papelzinho, entregar, montar o pedido, entregar e tal. Contratamos uma menina para poder ficar só respondendo no WhatsApp, né? Aí respondendo e as coisas foi fluindo, foi aumentando pedido, aí começar a fazer 300 pedidos na semana, 500 pedidos na semana, 600 pedidos na semana, 800 pedidos na semana, e as coisas foram indo, tava 1.200 pedidos na semana, eu falei, cara, e nós já tava com 12 entregador, e aquela loucura, 6 freezer emprestados, fui pegando freezer emprestado do meu avô, que tinha da pescaria dele, e não tava dando conta de gelar os produtos. Falei, agora eu vou precisar de comprar uma câmara fria. Aí eu conversei com o meu contador, então vai lá e vamos comprar, vamos parcelar esse tem o que der e vamos fazer. Aí eu fui lá no banco, o banco pegou e me liberou 10 mil, precisava de 60. Quase Ainda lá. Passou tinha perto. caixa, mas não tinha caixa, mas não tinha Não crédito. tinha nada, né? Então, assim, porque assim, é aquele negócio que hoje eu entendo, né? Porque como assim, ó, eu já não tava começando, você não tem aquele fluxo de caixa ali, você tá com os outros pelejando ali. E você vender muito é perigoso, porque assim, você vende, você não tem um caixa, você não dá conta de comprar, né? Então eu fui perdendo a qualidade, fui perdendo tudo. Nesse dia eu falei, cara, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que crescer, né? Não tô dando conta. Aí eu cheguei no Empório lá e tô lá para atender lá um balcão lá. Eu peguei e chegou uma mensagem que tinha um crédito pré-disponível para mim, pré-aprovado da Stone. Aí eu peguei, Da e maquininha que tava maquininha, fritando. Aí eu falei, Aquela sofria. entrei no aplicativo, na que eu olhei, coisa lá, R$ 80 mil. O dinheiro que Falei, precisava cara, para a câmara. e aí assim, ó, não era uma parcela fixa. Eles descontavam assim, 7% do que eu vendia diário. Aquilo ali. Aí eu falei pro meu contador, não, Ronaldo, não é a melhor opção pro momento, assim, em questão de Mas é a única juros, que tem. mas é a única, então não tem outro jeito. Tá, meti, comprei. Fui fazendo os orçamentos, tudinho e tal, na pandemia, isso, a minha irmã e meu cunhado estavam trabalhando comigo. Minha esposa já tinha arrumado outro emprego, que nesse negócio de dormir pouco, nós discutimos um dia lá, nós largou, voltou e brigou, mas ficou tudo certo. Aí eu contratei minha irmã e meu cunhado para poder me ajudar. Aí eles foram a trabalhar lá para mim. Negociei, câmera fria e tal, só que aí não tinha experiência, né, do que eu precisava. Eu peguei e negociei com um cara lá, o cara pegou e falou, não, vou fazer por você por tanto. Então, vou fazer, um exemplo, 40, 50 mil reais, vou fazer por tanto. Falei, não, pode, beleza, tá do jeito que eu quero e tal. E não, aí você paga aqui, já vou montar. E eu peguei e paguei tudo. No que eu paguei tudo, ele levou a mercadoria, busquei para lá e começou a montar
sumiu. Tomei um prejuízo de 20 e tantos mil reais. Como é que eu precisava para terminar a câmara fria? Que eu fiz orçamento com outro cara, o cara cobra tanto para poder terminar. Porque tinha que fazer contrapiso, tinha que desfazer o que eu tinha feito lá que estava errado. E, velho, onde vou arrumar o dinheiro? Já tava e o juro e o empréstimo comendo. Aí, quando a minha mãe estava trabalhando num negócio de eventos, cerimonial e tal, no escritório, ela foi, por causa da pandemia, foi desligada. E o acerto dela deu exatamente o dinheiro que eu precisava para terminar. Que ela sabia que estava acontecendo e tal. Não, eu te empresto aqui, depois você me paga. Aí eu peguei e terminei a câmera fria. Quando eu montei a câmera fria, que eu organizei as coisas, que eu aumentei o leque de produto no Zé Delivery, e fui ajustando o iFood, aí o iFood foi melhorando, que foi melhor, e fui aprendendo coisa ali, e aí as coisas foram... Aí foi crescendo, sempre de um mês para o outro foi muito. Né? Então, assim, aí sempre, todo mês era um pouco a mais, todo mês era um pouco a mais. Aí quando veio, agora fecha tudo. Não pode nem abrir, nem delivery, nem nada. Só pode ficar o essencial, né? E tinha que ser no delivery. O meu contador já tinha pegado, falou, não, vamos deixar isso aqui, porque você pode vender carne, pode vender frios, pode vender não sei o que tinha e tal. estruturado. Tudinho. Então, o pessoal me denunciava, mas a fiscalização ia lá, não, você pode continuar aberto. Que bacana. Exatamente. Aí o que acontecia? Só que eu não podia vender na porta. Eu tinha que entregar. Sim. Aí, beleza. Então, o cara, até um policial que tinha me instruído lá, um fiscal, falou assim: ó, você tem que ter, você chegar aqui, você tem que provar que você está entregando. Aí, como ali na distribuidora ali, tem uma vielinha do lado, né? E uma pracinha no fundo. O pessoal, eu chegava na porta do delivery, que estava aberto, na frente estava fechado, e na porta do delivery aberto, que era lateral. Aí ele pegava e falava assim: não, eu quero comprar aqui. Eu falava, não pode, só pode entregar. E a gente cobra R$3 para entregar lá na praça. Aí o povo fazia fila lá na praça, né? E eu cobrando aqui, com taxa, tudo certinho. Tinha entregador que de a pé. E eu entregava lá, e assim foi fazendo, e nós vendendo horrores. E assim. É tão interessante que pouquíssimos lugares você poderia fazer isso, mas ali dá de boa. Dá pra você arrumar um espaço pro cara, colocar umas cadeiras boas. Sim, ali dá. Uma tenda, Sim. dá pra fazer o que não, for ali lá. dava Ali pra é poder, tranquilíssimo. tranquilíssimo ali, né? Ali não é propício para isso ali, né? É coisa de Deus. Sim, não, ali sim. E é interessante, na frente tem você que sabe ali, conhece a área, né? E tudo ali, não dá certo mesmo. Sim. Aquela rua toda, ela é toda ruim. É impressionante. A 83 toda. Não, toda. Tirando aonde é a RJ. Mas igual o meu te falou, né? Onde Deus abençoa ali, acabou. Igual você falou, hoje, né? A gente entende todo o projeto e o processo que você teve e, lógico, foi muita coisa da pandemia. Hoje, quais são os projetos que você tem para a RJ, né? Para o que tá vindo aí, porque mudou tudo. Sim. E não dá para a gente planejar uma pandemia que ninguém anda querendo isso. Verdade. Assim, a pandemia foi acelerou muito essa parte do delivery, né? A pessoa acostumou muito, viu a praticidade que é. Não é você ter um gasto ali com o frete do entregador, né? Então, assim, é uma comodidade muito boa, né? Então, você consegue comprar as coisas muito ali. E eu vejo assim, na minha concepção, é igual a pizzaria. Antigamente você comia uma pizza, muito antigamente, né? Você comia uma pizza, tinha que ir na pizzaria comer. Depois começa, a pizza vai entregar a pizza. Hoje, com os outros, eu não saio, eu não vou numa pizzaria hoje. Então, se eu vou comer uma pizza, eu peço para chegar em casa, uma pizza deliciosa, muito boa e tal. E tudo está caminhando para isso, essa praticidade, né? Sim. Então, distribuidor de bebida também, antigamente, quando começou, era aquela gradinha com a roleta aqui embaixo, né? Era só aquilo dali. Hoje, a maioria da distribuidora que você vai, chega lá, tá com tudo no vidro, né? Então, é um design diferente, um layout diferente, as coisas vão evoluindo. Da mesma forma, o delivery. Eu acredito muito nisso. Então, o iFood aí, o Zé Delivery, né? Que são potências que tipo assim, que estão agregando muito, ganhando muito espaço com isso aqui. Então, hoje no Empório, quando eu montei naquela localização, a minha intenção era essa. Era realmente, poxa, se eu estiver bem centralizado, porque ali onde eu estou, com um raio de 8 quilômetros, eu atendo um pedaço muito grande dos condomínios, atendo um pedaço de Nova Suíça, né? Então, assim, a abrangência de setores ali é muito grande. E eu consegui, realmente isso é visível, porque quando o Zé Delivery que foi atrás para poder eu entrar,
né? Então, assim, os projetos do iFood já foram muitas vezes, foram lá no Empório para ver o que acontece, porque a minha estrutura é diferente. Então, assim, você não chega lá na porta, tem um monte de entregador lá onde está o balcão. Não, eu tenho lugar para o delivery, eu tenho lugar para atender ali, é tudo separado, né? Então, assim, eu trabalho muito pensando nisso, porque na minha concepção eu acredito que essa questão de bebidas, a pessoa ir no local vai acabar. E eu acredito que Até isso vai porque por acabar. causa das leis de trânsito e muitas outras Sim, coisas. sim, fica mais difícil, né? Então, assim, fica mais complicado. Crispim, dá para acreditar que já Já passou deu todo esse tempo. Já dá para acreditar? Não Acho tem que não jeito. tem É como, por gente. isso que isso é o Bora Up, isso é o Bora Acreditar. A gente tem cada vez mais necessidade de trazer isso aqui para 2 horas. Exatamente. Não é Porque realmente possível. uma hora passa Muito pouco, voando. viu? Muito Muito pouco. pouco. Não dá Muito nem para pouco. ver. Acabei de chegar. Diante do Mas tô com aprendizado roupa que nós ainda, tivemos gente. aqui hoje, né? Porque foi um aprendizado, né? É muita coisa relacionada à resiliência, à perseverança, a não querer desistir, a não. Engraçado, a sua vida, na verdade, foi uma teimosia, né? Sim, Exatamente. Pensa numa teimosia. Você Sim. foi um cara teimoso. foi. Era pra Isso você aí ter eu sido um vejo. cara burro, que não virou nada, que não ia dar nada, Foi ter que acostumado com isso, tá tudo teimoso. certo. Teimoso. Agora vou abrir um empório com dinheiro que não tinha. Sim. Uhum. O dia Não dos vai dar outros, certo. com o meu sonho, todo mundo apostou. Gente, é Sim, incrível. Realmente é. É impressionante. É A gente olhar impressionante. para trás é realmente assim, tem sim, vai fazer 5 anos agora. E a história o que eu já passei, eu falo muito para minha esposa, o que eu vivi, eu trabalhei 7 anos com agricultura industrial e eu com os outros, com 5 anos aqui, nós triplicamos em tudo, assim, conhecimento, patrimônio e vivência, né, que a gente tem ali, né, assim, aprendizado. Eu amadureci muito com isso aí, Quem muito é o mesmo. Ronan hoje? Cara, o Ronan hoje é um homem de família, que eu prezo, assim, para mim, a coisa mais importante que eu tenho hoje é Deus e minha família, minha esposa, minhas filhas. Tudo que eu faço é para eles mesmo. Eu vejo a importância disso e eu vejo que o que me motiva, assim, realmente, meu combustível são elas e quero fazer diferença. Eu falo muito isso, assim, quero ser diferente, eu não quero... o dinheiro eu vejo, assim, que o dinheiro hoje é a consequência. O dinheiro é a Sim. consequência daquilo dali. Então eu posso ganhar muito dinheiro e ser um cara mais sacana do mundo. E não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas realmente estejam perto de mim porque acreditam em mim, né? Então assim, e eu vejo muito isso. Sabe assim, eu quero realmente ter pessoas, eu quero estar rodeado de pessoas melhores do que eu, pessoas que acreditam comigo, né? E hoje, graças a Deus, hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo enxergar essas pessoas que realmente hoje eu não tenho quantidade, eu tenho qualidade, né? Então Bacana. assim, eu sei enxergar isso hoje. E assim, igual você falou assim, o que é o Ronan, seu objetivo? Eu converso muito com os pessoal que trabalha comigo e quando eu assim, o preço que tem que pagar, né? Então as pessoas acham hoje, olha para mim ali, chega e fala assim, nossa, o Ronan ganhou isso aí do pai, ou tá de boa, tá rico, tá milionário, e não é isso, né? Nada disso, ainda tô longe de chegar nesse patamar, mas eu sei que vai chegar esse momento. Mas o mais importante para mim é eu ter, igual eu tenho lá uma gerente hoje lá, tem 23 anos, quando eu falasse até que é uma menina, mas é uma mulher incrível que trabalha lá, né? Que assim, que acredita no empório, que acredita. E isso me motiva a fazer. Isso me motiva a estar ali, estar trabalhar junto com ela, me motiva ver a minha esposa que hoje não trabalha fora, trabalha dentro de casa, cuidar das minhas filhas, da nossa família ali, ter a casa nossa ali. Isso que é o que me motiva, né? É ver isso aqui para mim. Isso para mim é o mais importante que tem, realmente é poder proporcionar isso para elas. Eu sou muito grata por você ter, né, aberto a sua vida, realmente falado com tanta transparência, trago a sua história aqui pra gente. Foi motivador, foi um transbordo, se o Frank tivesse aqui, era a palavra que ele ia Ele usar. adora. Eu tenho que Ele adora. concordar com ele, porque foi realmente incrível. Muito obrigada, foi Eu que agradeço muito vocês. bacana mesmo, muito bacana. Tá sentindo o que eu tô sentindo? A tristeza do fim, ela vem de longe, mano. Só que a questão é essa, né? A gente tem oportunidade de ter a história contada, né? E Certo. quem conhece, é como a gente falou, algumas vezes a gente não entende, né? A tempestade perfeita, quando ela vem, a gente não entende. Goiânia ficou 1000 vezes mais segura de Sim. quando você abriu a RJ para hoje. Então, assim, é igual você falou, era um lugar de marquise, de pedinte, de pessoas assim desamparadas. Hoje Goiânia tá diferente.
Sim. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de sorte, muita fé e capacitação, né? Porque você é uma pessoa que teve uma vivência em grandes empresas e conheceu pessoas, né? Engana-se se achar que o Ronan deu sorte, tá? Estudou demais, ralou demais, foi trabalhar para os outros de graça, aprender como é que faz, aprender onde que era. Não tem nada de sorte, né? Com certeza, não. Sorte é o que não tem. E aí a gente costuma perguntar, né, para encerrar, para começar a ir para os lados do encerrar, qual que seria aquela frase da lápide? Né? O que você deixaria na sua lápide lá, a sua missão, o seu propósito? Veio e transformou, veio e embriagou a galera na pandemia? Eu vim não desistir, porque eu acho que é importante, porque assim, para mim é o mais importante, que é desistir, é se tentar, porque não tem um momento ideal, né? Não tem a hora certa, é começar, é pagar um preço, né? Que eu não vejo uma outra forma se não pagar um preço. Porque a gente olhar a pessoa que está lá em cima, lá não sabe o que ela passou para poder estar, né? Então é a gente realmente vir aqui e não desistir de jeito nenhum, e não vai ser fácil, nunca é fácil, né? Achar que você pode hoje, se eu tivesse R$1 milhão para começar o empório, seria difícil do mesmo jeito. Acho que não teria sido mais fácil. Os desafios seriam outros, né? Seria outros e da mesma proporção, né? Quanto mais você cresce, mais pesado fica. Não é fácil. Show de bola, né? Então, deixa aí as redes sociais do Ronan, do Empório, né? A gente agradece demais a sua participação. Já faz aí suas considerações finais, meu amigo. Pessoal, estou aqui, vou agradecer vocês mesmo pela oportunidade de estar aqui para poder passar um pouco da minha história, do Empório, né? Que para mim é um motivo de orgulho e realmente estou muito honrado de estar aqui com vocês. E para quem está assistindo a gente ali, seguir a gente lá no Empório RJ _. Pedir bebida gelada, entrega rápida, que aqui em Goiânia você não vai achar igual. E acompanha a gente lá, que tem promoções todo dia. Você vai ficar surpreso com a velocidade da entrega lá. Vende só bebida? Hã? Vende só bebida? Tem bebida, tem comida, tem de narguilé. tudo. Narguilé, tem da parte da tabacaria, tem parte petisco. E o que vocês precisarem, nós estamos lá. Nós é organismo. O que tiver, nós dá um jeito. De isqueiro a picanha, tem de tudo lá. Vontade não vai passar, não. Não vai, não, realmente. Ali não. Mara, faça suas considerações finais, minha querida. Quero agradecer de novo, né? Agradecer vocês que nos prestigiam aqui, assistindo, aprendendo junto com a gente, né? Quero deixar aqui também as minhas redes sociais. No Instagram eu estou no @eu_sou_Mara. Muito feliz em estar aqui e muito grata também. Assistam os episódios, que cada dia, gente, tem surpresa aqui, é sempre uma história incrível, tá ok? Quero que você fale, antes de você falar, Crispim, por favor, não. Eu quero que você fale do plano invisível, porque eu tô aqui coçando de vontade de falar. Pois é, o que acontece? E aí a vantagem é que uma hora dessas o plano invisível já deve ter passado a primeira edição, né? O nosso propósito é trazer tudo que a gente constrói com os nossos amigos, os nossos entrevistados, uma oportunidade de crescer, de evoluir, de mudar. E a gente tem visto muito disso, né? Que a gente tem um pouquinho de inteligência emocional, muito de inteligência financeira, muito de vendas, muito de mudança, tecnologia, né? Igual você falou, mudou tudo, os hábitos das pessoas estão mudando. Então, o plano invisível é exatamente isso. É uma parte do Bora Up, Bora Acreditar, e também agora do Bora Tech. A gente está construindo um evento presencial para que você possa ficar mais próximo da gente e aprender mais sobre inteligência emocional, financeira e também inteligência artificial. E para variar e para melhorar, a gente faz isso e toda conversão é para leite, para ajudar instituições. Bacana. Então, o intuito não é para a gente, né? O intuito também é ajudar. Então, Bora Up faz isso para conectar mais com os nossos ouvintes, a nossa audiência. Também traz mais os nossos mentores, né? A parte toda de entrevistados, para contactar um pouco mais esse pessoal e ajudar.
né, que é o mais importante. O Bora Up, ele nasceu isso, para ajudar. E o Plano Invisível é isso. Ok, obrigada. Já prepara para a segunda edição, porque uma hora dessa, a primeira já foi. Exatamente. Agora você, né? Se despedir. Claro, e primeiro agradecer imensamente o Ronan, né? Nós somos de dentro de casa, nós estamos ali do ladinho, então Certo. já comprei muita energética ali, muita extra power fora de hora, e eu acho que é isso, né? O empresário, ele primeiro precisa entender que rotina é que faz ele continuar, né? Se você não tem hora de abrir, não tem hora de fechar, seu cliente não tem hora de chegar. Sim, com certeza. Então, se você tá ali, o pessoal sabe a hora que tá aberto, sabe a hora que fecha, pode ir lá sempre. Então, assim, é uma satisfação imensa te ter aqui, né? Foi ótimo, uma baita entrevista. Foi. Agradeço demais a Mara pela parceria, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer imenso. Prazer. E agradecer a você, que é a nossa audiência, né? Acompanhe o Bora Up e o Bora Acreditar, Bora Up Podcast e Bora Acreditar Podcast, os dois com @ lá no Instagram. E me acompanhe em diogocrisp.ia. Se quiser saber mais sobre inteligência artificial, você vai saber muito sobre isso. E o pessoal do Sul aí que nos acompanha na Rede Mais, muito obrigado. O pessoal também na TV Gazeta, é uma honra imensa ter vocês aqui. E mais uma vez, a gente sai daqui com o coração transbordando. Muito conhecimento. E muito obrigado de novo, meu amigo. Eu Foi que uma honra. agradeço. Até mais. Obrigada. Obrigado a vocês. Foi top. Valeu. Bom demais. Foi muito bom.